Bem-vindos ao nosso tradicional ciclo de palestras do INSER para a comunidade. Essas palestras ocorrem anualmente no aniversário do INSER. Este ano, em função da pandemia pelo Covid-19, nós tivemos que mudar o formato dessas palestras. Assim, vocês terão as palestras gravadas nos nossos canais de comunicação. E vocês poderão assistir uma, duas, várias vezes, sozinhos, acompanhados por amigos ou familiares. Solicitamos a vocês que nos deem um retorno sobre o que acharam dessas palestras. Isso é muito importante para que a gente possa melhorar a nossa comunicação com vocês. Agora, desejo a vocês uma boa palestra. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma pergunta para vocês. E a pergunta é a seguinte: você sabe qual é a diferença entre os testes para a detecção do novo coronavírus? Super na moda, o pessoal fala bastante a diferença, que teste é esse, para que eu aplico um ou outro, enfim. Então eu vou tentar explicar um pouquinho sobre isso, de uma forma bem prática, assim a gente vai conversando aí para chegar a um bom entendimento dessa técnica ou dessas técnicas disponíveis aí para a detecção do coronavírus, tá? Bom, primeiramente eu só quero apresentar que o INSER, junto com o Tecnopuc, junto com o Hospital São Lucas, ele foi motivado em relação ao enfrentamento da pandemia e montou uma força-tarefa, né? E dentre todas as frentes da força-tarefa, nós assumimos uma vertente que é a vertente dos diagnósticos, principalmente dos diagnósticos moleculares. Então aí que surgiu esse processo, aí que surgiu essa ideia de trabalharmos testes moleculares. Eu vou mostrar para vocês o desenvolvimento de um teste e, como falei anteriormente, qual é a diferença desse teste em relação aos outros disponíveis no mercado, certo? A ideia primordial que nós tivemos, ela é balizada neste processo: sustentabilidade, né, e triagem em larga escala, que é um grande ato, digamos assim, dos testes de detecção que hoje nós temos, essa impossibilidade de fazer a triagem em toda a população, que seria algo bem interessante em nível de conhecimento da circulação do vírus, monitoramento, condutas médicas ou condutas de isolamento mais específicas em relação ao que realmente está acontecendo diante da circulação do vírus na população. Falando aqui da população brasileira e puxando então para a população gaúcha, né, como é que está esse perfil agora? Então a gente olhou para esse processo. Como é que eu sustento um diagnóstico e esse diagnóstico sendo um diagnóstico em larga escala, tá? Existem métodos de detecção hoje preconizados pela Organização Mundial de Saúde e pelo CDC. Aqui só vou mostrar rapidinho o que eles são e como que eles trabalham, tá? Esse aqui é um artigo original que se chama, ele tem origem de um laboratório chamado Charité, por isso que ele ganhou esse nome. A gente fala o protocolo do Charité. É um laboratório da Alemanha, né, que publicou esse artigo, e a Organização Mundial de Saúde usou esse artigo como padrão ouro, certo? Aqui eu só vou mostrar rapidinho qual que é o processo. O processo é pegar um pedaço desse vírus, detectar diferentes regiões, nesse caso são 3 regiões do vírus, e essa marcação positiva, ela resulta, na verdade, de uma coleta de um material viral da mucosa nasofaríngea de um indivíduo, né? Então, a pessoa faz a coleta, e essa metodologia é capaz de detectar 3 diferentes regiões do vírus, hoje do vírus, esse nosso vírus, o que causa a Covid-19, que é o SARS-CoV-2. Então a especificidade desse processo é extremamente alta. Por quê? Porque ele vai pegar 3 diferentes regiões. É um protocolo padrão, um protocolo que o Brasil adotou, né, como um dos protocolos padronizados para a detecção molecular do novo coronavírus. E esse aqui é do CDC, é um pouquinho diferente também, é um protocolo que foi desenvolvido para a detecção do novo coronavírus, mas ele usa 2 marcações, né, em umas regiões um pouquinho diferentes do vírus, mas o processo particularmente é o mesmo. Esse tipo de diagnóstico molecular, ele
tem como objetivo detectar a presença do vírus naquele indivíduo, né? E não o anticorpo contra o vírus, que são os testes rápidos que eu vou mostrar para vocês também. Então são as duas grandes diferenças. Esses dois os preconizados, né? Vou mostrar os testes rápidos e vou mostrar o que o INSER trouxe para a população mediante esse processo de força-tarefa e metodologias de diagnóstico um tanto quanto diferenciadas, certo? Aqui, então, esse slide mostra as duas grandes diferenças. Testes moleculares, que foram aqueles dois que eu apresentei, que estão aqui na parte superior, e os testes rápidos, que são aqueles que são detectados por uma gotinha de sangue ou por uma amostra de sangue. O desenho ali de cima mostra uma coleta, né, de tipo um cotonete, que se chama suave, que vai no nariz do paciente. Isso é colocado num líquido e vai para o laboratório e a gente então detecta a presença do vírus naquele material. Na parte inferior são os anticorpos. O paciente já tem que ter entrado em contato com o vírus, não é? Produzido anticorpos, e aí eu detecto esses anticorpos no sangue daquele indivíduo. São testes diferentes e que mostram coisas diferentes. O primeiro mostra, olha, esta pessoa está com o vírus ativo, né, no seu trato respiratório. E o segundo mostra, olha, essa pessoa já teve contato com o vírus há no mínimo 10 a 15 dias e agora ela está com os anticorpos contra esse vírus. Então, as duas grandes diferenças, que são os testes moleculares e os testes sorológicos. E aqui tem um gráfico que mostra em que momento eu detecto cada um desses meus testes, tá? Então, inicialmente, bem no início aqui, eu tenho um pico de viremia até os 4 dias pós a manifestação dos sintomas. Esse pico de viremia ele vai caindo, então o diagnóstico molecular inicialmente é detectado nessa fase inicial, até 4 ou 5 dias dos primeiros sintomas, né, desta patologia, desses sintomas que são sugestivos ao Covid-19, e depois eu vou caindo, né, a infecção viral e vou aumentando os níveis de anticorpos circulantes. Inicialmente, o IgM é uma assinatura e depois o IgG é a segunda assinatura, que é aquela assinatura que, teoricamente, perpetua. Como a gente faz a vacina, por exemplo, para uma outra infecção viral, eu tenho IgG positivo contra aquele antígeno, contra aquele vírus. Então, o IgG é uma assinatura de que eu já entrei em contato e o meu corpo já produziu aqueles anticorpos, né? Nessa figura aqui, mostra para onde eu preciso olhar quando eu estou observando os diagnósticos para o novo coronavírus. Então, naquela linha de cima, a gente tem os indivíduos que são assintomáticos, eles não possuem sintomas, né? São aqueles indivíduos que estão aí nas empresas, né, no comércio, trabalhando e que poderiam ser triados, Então, eles têm um período sem sintomas e eles foram contaminados pelo novo coronavírus, correto? Inicialmente, depois do contágio, eu vou ter o PCR, que é o diagnóstico molecular, como realmente um exame muito importante neste momento, que é o momento em que eu tenho a infecção ativa, né? Mais ou menos 4 a 5 dias pós a aparição dos sintomas. Esse cara que não tem sintoma, se ele foi infectado e não apresentou sintoma, 5 dias após a sua infecção, que a gente não vai saber que dia que foi isso, claro, eu teria o início, então, da detecção por PCR, por biologia molecular, pela presença do vírus naquela mucosa. Depois, eu começo a diminuir o PCR, o sinal do PCR, e tenho os anticorpos, que são os testes rápidos. Então, se o indivíduo já teve contato com o vírus, por exemplo, em um país, sempre dou esse exemplo, na Itália, por exemplo, hoje, se a gente for triar a população da Itália, o teste ideal seria um teste de anticorpos, porque a maioria da população já passou por esse período de proliferação viral e a pandemia já, né, o furacão já passou, né? E hoje aqui, especialmente no Brasil, a gente provavelmente está neste momento, né? Então o diagnóstico molecular é muito importante, mas logo o diagnóstico também de anticorpos ou o conjugado deste processo também é de extrema importância, sem deixar de considerar, claro, toda a questão de sintomas desses pacientes que, né, podem às vezes ter sintomas, ser negativos, ou terem sintomas, serem positivos, ou não ter sintoma e acabar sendo positivo para o vírus. E aqui os pacientes sintomáticos, então quando inicia o sintoma, esse indivíduo ele já teve contato com o vírus, aí tem uma parte super contagiosa,
PCR inicial e depois também os anticorpos. Então, quando eu olho para a minha população, eu posso olhar para essa figura e decidir que tipo de teste eu preciso aplicar na minha população, né? É o PCR? É o teste rápido? Ou não só teste rápido, é o imunoensaio, né? É o que detecta o vírus ou é o que detecta o anticorpo, né? Tudo depende de onde a minha população se encaixa dentro desse perfil, certo? E esse foi o nosso grande desafio, né? Como que a gente vai trazer? A gente tem uma ideia, a gente tem, aliás, uma pergunta, a gente engendra isso, a gente tem uma ideia, a gente tem um alvo e a gente tenta executar isso na pesquisa, né? Nosso laboratório é um laboratório de pesquisa básica, então muito entusiasmado, digamos assim, em responder perguntas, né? E essa foi a nossa grande pergunta. Como que a gente aplica PCR com baixo custo, larga escala, com alta sensibilidade e com uma coisa muito importante que é devolver isso de uma forma rápida, né, para as pessoas, né, para quem gostaria de fazer. O PCR, na verdade, ele nada mais é do que a amplificação de um pequeno pedaço. Vamos imaginar que aqui seja o vírus que foi coletado no nariz da pessoa. Então eu faço amplificações desse processo e tenho várias cópias do vírus, né? A partir de um pequeno fragmento. E aí a gente pode pensar assim, mas como, né? Isso é tão esquisito, como que isso acontece? Vou contar uma historinha bem rapidinha, que é muito bacana, que é a história do jogo de xadrez. O jogo de xadrez surgiu na Pérsia antiga, é o globo da corte, que se chama Gran Vizir. Ele desenvolveu um jogo para o seu rei, e esse rei, ele comprou essa ideia e o nome do jogo era Checkmate. Eu acho que é isso aqui, a morte ao rei, né? O rei morto. Ele não achou estranho isso, mas ele achou bem legal um jogo de tabuleiro cheio de peças em que o objetivo é matar ao rei, certo? O rei ele achou tão interessante o jogo que ofereceu dinheiro, ofereceu riquezas, enfim, e o Gran Vizir disse que não queria nada disso, que ele queria uma forma de pagamento ao jogo. E a forma de pagamento era a seguinte, que fosse colocado 1 grão de trigo no primeiro quadrado do jogo do tabuleiro de xadrez e o dobro no segundo, o dobro do segundo no terceiro, o dobro do terceiro no quarto e assim de forma exponencial, né? E aí o rei, não, por favor, isso, como assim eu estou te oferecendo tanta coisa, enfim. E ele disse, não é isso que eu quero. O que aconteceu? 2 na 63 é 9,22 seguidos de 18 zeros em número de grãos. O rei perdeu todos os silos que tinha, perdeu toda a riqueza que tinha para o Gran Vizir. E é isso que acontece no PCR. Um pequeno pedacinho do vírus que está lá no nariz é amplificado de forma exponencial, cerca de 30, 40 vezes, né? E essa amplificação de 1 na 40, ela gera um número de cópias extremamente alto, a gente consegue detectar o vírus no nariz daquela pessoa, certo? E aí ele perdeu tudo o seu processo. Existem 2 tipos de PCR, né? Um PCR que trabalha com intercalantes, que são moléculas que reconhecem a fita dupla, né, do genoma, seja do RNA convertido num DNA complementar ou diretamente de um DNA, e um sistema que trabalha com sondas, né? Aquele protocolo que eu mostrei no início para vocês é o protocolo de sondas, é o protocolo que trabalha com marcadores que quebram quando são polimerizados, quando são amplificados. E esse aqui é um protocolo que trabalha com uma molécula que gruda numa fita dupla. E é o que a gente desenvolveu no nosso laboratório, é esse tipo de procedimento de intercalantes, certo? Esse aqui é o nosso artigo, que ele está no sistema ainda pré-print, que a gente chama, que ele será publicado, mas ele já está disponível, e mostra aqui toda a metodologia que nós utilizamos. Aqui uma coleta no nariz e na garganta do paciente, isso vai para o nosso laboratório, é transportado, a gente extrai o RNA desta coleta, nós realizamos uma transcrição desse RNA, a gente converte ele numa molécula mais estável, já com um sistema de pré-amplificação do vírus, né? E depois a gente faz um PCR em tempo real com intercalantes, né? Então essa é a nossa proposta. Por quê? Porque desta forma a gente trabalha com os reagentes que não estão, eu vou chamar de esgotados no mercado, que são aqueles reagentes que trabalham com as sondas.
O nosso pegou uma fatia que estava um tanto quanto abandonada, né, na demanda contra ou ao enfrentamento do coronavírus. Então a gente desenvolveu isso e publicou esse artigo de metodologia. E a nossa ideia é justamente esse tipo de triagem, certo? Que tipo de triagem é essa? Aqui tem uma população em que tem indivíduos doentes e indivíduos saudáveis misturados, numa empresa, por exemplo, ou num local de trabalho. Nós vamos aplicar o nosso teste, o teste molecular, o PCR, certo? E nós vamos conseguir separar os indivíduos que estão negativos, né? Esses indivíduos negativos, se eles não tiverem sintomas, se eles estiverem saudáveis, eles podem continuar a sua rotina, eles podem continuar no seu local de trabalho, eles podem continuar não isolados em casa, enfim, ou um isolamento que socialmente é aplicado para aquela determinada população, naquele momento, é claro, e a gente tem uma triagem que podemos potencialmente chamar de positivos ou possíveis positivos. Esses possíveis positivos, nós indicamos o reteste, né, com a sonda para que seja confirmado, ou depois de 7 dias o teste rápido para ver se ele já desenvolveu anticorpos contra o coronavírus. Depois disso a gente pode separar quem realmente está doente, está contaminado, e ele pode ser encaminhado a um serviço de saúde, ou ele vai ficar internado, ou ele vai ficar isolado, e eu consigo ver quem já está livre do vírus e eu posso fazer com que ele retorne também para o seu ambiente de trabalho, para o seu labor de uma forma natural. Sempre pensando, monitoramento de sintomas é importantíssimo nesse processo de retorno às atividades, né, de trabalho. Né? A gente nunca pensa que fez o PCR e está liberado. Porque o PCR hoje pode estar negativo, amanhã pode estar positivo, daqui a 2, 3 dias, 4 dias. Então tem todo um monitoramento a ser feito para garantir a segurança, né, do retorno desses indivíduos à atividade de trabalho. Tá? E aqui só por fim, para encerrar, eu fiz um print da tela do nosso site, o site do INSER. Então vocês podem acessar, botei o endereço aqui embaixo, não sei se vai dar para ver, mas enfim... na página do INSER tem uma aba, né, em que tem todas as informações sobre a testagem para o novo coronavírus. Ela é destinada para corporações, né, então assim, eu quero testar toda a minha comunidade, da minha empresa, do meu comércio, dos meus funcionários, enfim. Aqui está explicando todo o passo a passo, e aqui umas perguntas frequentes, né, a quem se destina esse teste, que técnica é essa, como que eu faço, se for positivo, se for negativo. Então tem todo o suporte que o INSER está dando mediante esta plataforma para que vocês tenham acesso às informações em relação a esse nosso teste, certo? Eu acho que da minha parte é isso, agradeço a atenção de vocês, espero que tenham gostado desta pequena explanação sobre esse nosso novo momento, momento de diagnóstico para o novo coronavírus. Obrigado.